Boa noite para todos. Como vocês sabem, eu não estou sozinho, nem preciso avisar, né? Toda casa de luz que traz algo muito grande, quando a responsabilidade é muito grande, quando o trabalho é planetário, quando o trabalho é de muita luz mesmo, porque a luz tem níveis, existem tamanhos e diâmetros de luz. Existe uma luz menor, uma luz mais ou menos e uma luz grande. Então, todo o trabalho de luz, quando é feito de uma luz muito grande, ele é feito assim. Quando você encarna com uma missão de resgatar vidas, e você tem uma evolução ainda pequena, mas uma certa evolução que você já pode resgatar vidas, o Pai Maior, ele leva você à reencarnação para você resgatar algumas pessoas da sua família, não mais ninguém além disso. Quando você evolui um pouco mais, a espiritualidade maior te leva à reencarnação para você resgatar as vidas que vivem dentro de um bairro. Quando você evolui um pouco mais do que isso, a espiritualidade maior te leva à reencarnação para você resgatar vidas de uma cidade. Quando você evolui mais, você resgata vidas de um estado. Quando você evolui mais, você resgata vidas de um país. Quando você evolui um pouco mais, você resgata vidas de um continente. Quando você evolui um pouco mais, você resgata vidas de um planeta inteiro. E assim vai. Vamos parar no planeta. Não é necessário passar do planeta. Vamos parar no planeta. Então, imaginem aquele que é enviado para um trabalho, para o resgate de espíritos encarnados e desencarnados, de todo um planeta, como foi com Jesus, como foi com outros, como foi com Chico Xavier e outros. Vocês sabem que quando Chico Xavier, quando começou na sua carreira de mediunidade para Deus, mediunidade com Jesus, até ele se estabelecer demorou muito tempo, porque quando ele chegou, quem era Chico? Quem é esse homem? E vocês sabem tudo o que ele passou. Todas as perseguições e tudo mais. Nós não vamos entrar nos detalhes quanto a isso. Imagine o Chico sendo dirigente de um centro espírita. Ele está à frente do centro. Quando ele começa o trabalho dele, ele precisa de outros médiuns, porque o Chico não poderia fazer tudo sozinho, nem Jesus podia fazer tudo sozinho, ele precisava de várias pessoas apoiando, não tem como fazer sozinho. Não existe isso. Com relação a esse tipo de trabalho em planetas de provas e expiações, não. Então, quando ele começa ali, os médiuns vão sendo chamados para trabalhar com ele, e é uma misericórdia muito grande para esses médiuns, inclusive para o Chico, mesmo sendo um espírito muito evoluído. É misericórdia para todos, mas principalmente para os médiuns de prova, os médiuns endividados. Nessa corrente mediúnica do Chico, vamos supor que tenha o Chico e mais 30 médiuns. 10 médiuns são médiuns naturais, muito evoluídos. Uns têm uns karminhas aqui, outros ali, mas muito pouco. Os outros 20 são médiuns de prova, muito complicados, endividados, pessoas que precisam fazer uma profunda reforma íntima, daqueles médiuns bem difíceis, com várias coisas a acertar, várias coisas a resolver, e o aprendizado dele para ele resolver coisas antigas, que estão sendo repetidas há muitas encarnações. Aquele trabalho será a salvação dele se ele for esperto, inteligente e aproveitar a chance, colocar todos os ensinamentos em prática e, principalmente, todos os ensinamentos que forem dados, as exortações. Esse médium é primordial que ele pegue todas as exortações para ele,
porque a exortação é sempre para todos. Mas mesmo que a exortação seja mais para um ou outro, ele tem que pegar aquelas exortações para ele, e toda reunião, toda sessão que ele voltar para casa, ele precisa refletir. Nessa casa onde Chico é o espírito iluminado, muito evoluído, porque o trabalho dele é planetário, junto aos 10 médiuns, que são médiuns naturais, ele vai ter um grande entrosamento, sendo que esses 10 médiuns evoluídos e que têm uma mediunidade natural e que têm uma luz bonita, esses médiuns, por mais que eles sejam evoluídos, eles não chegam no patamar evolutivo do Chico, porque o Chico é muito mais evoluído do que os 10 médiuns naturais juntos. A evolução do Chico é fora da compreensão dos médiuns que estão trabalhando com ele e fora da compreensão da humanidade. Por isso que muitos não percebem quem Chico é, não entendem e o atacam, o perseguem, porque não enxergam quem é o espírito que está dentro daquele corpo. E ele é perseguido por toda a sua encarnação. Até depois do desencarne, ele continua sendo perseguido, continua sendo caluniado, difamado e injuriado. Continuam escarnecendo dele, continuam chamando ele de charlatão. Então, esse trabalho que o Chico começou, e os médiuns que acabam de ser chamados, os médiuns vão conhecer o Chico e vão perceber que, por mais evoluído que ele seja, ele tem uns defeitinhos, ele tem umas manias e um jeito de ser. Isso é completamente normal. Se fosse o Arcanjo Miguel que estivesse encarnado aqui, ele também teria o seu jeito de ser, as suas manias, as suas formas de viver, mediante a cultura do planeta no qual ele encarnou, mediante o corpo que ele está e mediante toda a luta do espírito para poder se ajustar e se familiarizar com aquele corpo que ele está, que não está de acordo com a natureza espiritual dele. Então, nesse trabalho, onde o Chico está começando muito jovem e os outros médiuns também estão começando, no início há um deslumbramento quando as revelações são dadas com relação a quem o Chico é. E todos ajudam, todos ficam empolgados, mas o trabalho vai passando, e muitos médiuns que ali estão vão esmorecendo na fé, vão desanimando, porque no fundo, esses médiuns querem que aconteça outras coisas, querem desenvolver a sua mediunidade sem ter a preparação para desenvolvê-la, sem ter a evolução moral suficiente para desenvolvê-la, sem ter o amadurecimento suficiente para desenvolvê-la, mas querem desenvolver a mediunidade. Começa a acontecer algumas coisas na casa e o Chico fala, às vezes ele incorpora, o espírito que incorpora no Chico fala, dá conselhos para os médiuns, não faz isso, não faz aquilo outro. O Chico está fazendo o trabalho dele e muitos médiuns não compreendem. Diz que quando ele está falando para as pessoas e pregando, as pregações são muito longas, que ninguém aguenta, porque é muito tempo, são 2 horas, 3 horas de pregação, com um nível de alcance pífio do que está sendo feito, sem enxergar, sem ir além, sendo que tudo que o Chico está falando são palavras de luz, que está modificando vidas nesta encarnação e em outras, porque ele vai desencarnar e as pregações dele vão ficar registradas para todos aqueles outros que reencarnarem, ouvirem, e ele vai, as pessoas vão evoluindo e tudo. Então os próprios médiuns que trabalham com o Chico não compreendem o que está sendo feito por falta de evolução espiritual, falta de expansão de consciência e comunhão com Deus para entender. E aí o Chico fala: meu irmãozinho médium, abraça, não faz isso, seja amoroso com os seus irmãos, compreenda. E aí às vezes o médium fala: mas o que o médium está falando ali na palestra está errado, não condiz com a verdade, não condiz com o que eu estudei. E o Chico: meu irmãozinho, fica quieto, o que ele está falando sempre é um ensinamento, não existe isso. O que ele está trazendo tem uma verdade, ele só mudou o nome, mas ele está dizendo a mesma coisa que você estudou, só mudou o nome, não importa se o nome é esse, aquele ou aquele outro, é a mesma coisa. Que nem quando as pessoas adoram Deus, não importa da forma que adore, chame Deus de Alá, chame Deus de próprio Deus, chame Deus de várias palavras diferentes, continua sendo sempre o mesmo Deus. Não faça isso, você está sendo grosseiro, você está sendo mal educado. E o médium,
não ouve o Chico, não entende a oportunidade de estar e a misericórdia de estar naquele trabalho, porque não enxerga quem é o espírito que está dentro do corpo do Chico. E às vezes afronta o Chico, não, mas está errado, e o Chico abraça, vem carinhoso e fala, não faz isso e tudo mais. E aí começa a acontecer algumas coisas na casa, o Chico está falando, está pregando, e fica um médium correndo para cá, outro para lá, um sai, fica de bate-papo no sofá do outro lado, o outro fica no fundo do centro espírita, o outro desce, fica de bate-papo lá embaixo, porque a casa que ele dá palestras é de 3 andares, e ele dá palestra e quebra a corrente, porque fica um para cá, outro para lá, numa imaturidade imensa, não enxergando quem é o espírito que está dentro do corpo do Chico, a oportunidade de estar trabalhando com ele, com aquela luz imensa, mas os próprios médiuns não enxergam, porque só foi falado quem é o Chico, mas ninguém viu a luz dele, ninguém viu o espírito dele, só está vendo um corpo denso, opaco, sem brilho, magrinho, de carne, ossos, sangue e nervos, e o Chico fala, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, e ninguém muda, ninguém para, continua, problemas antigos que são repetidos, e nada muda. E aí as trevas entram na casa, porque os próprios médiuns deram a brecha, médiuns que discutem no meio da pregação do Chico, como crianças imaturas, infantis, como crianças pirracentas. E aí, o trabalho chega a esse ponto, e aí as trevas entram. Mas o Chico é um espírito tão iluminado, tão evoluído, como que as trevas entrou? O Chico é responsável pelas suas próprias escolhas, não as escolhas dos outros. Cada um responde pelas suas escolhas. O Chico é um espírito iluminado, ele não veio para a gente de luz, ele veio para a gente que está nas trevas. Então vai ser maravilhoso se esses trevosos entram no centro espírita. O Chico vai adorar os trevosos que os próprios médiuns deram brecha para eles entrarem. Não vai atingir o Chico, porque tudo é frequência. Pode ser o trevoso que for aqui dentro do centro do Chico. Pode ser o trevoso que for. Não vai atingi-lo, porque ele tem muita luz. Eles não vão conseguir tocá-lo. Mas e os médiuns que atraíram esses espíritos trevosos? Os médiuns que atraíram esses espíritos trevosos, atraíram porque abriram campo mental e emocional para a entrada desses trevosos, ou seja, entrou na frequência deles, é igual a eles. Porque quando você entra na frequência deles e se mantém, você se torna igual a eles, você se torna um deles, como semelhante atrai semelhante, e no universo funcionam as leis da afinidade. Você o chamou, e o Chico não vai impedi-los de entrar, porque é livre-arbítrio, a escolha é sua, e o Chico não vai perder a oportunidade de doutriná-los. Como? Falando com eles diretamente? Não. Ele vai pregar, e o que ele pregar vai servir para as pessoas, vai servir para os obsessores que as pessoas trouxeram, vai servir por esses espíritos trevosos que os médiuns deram brecha para entrar, e vai servir para todas as salas de aula no plano espiritual que estão ouvindo tudo aquilo em tempo real. Vai servir para muita gente. Quem sabe até seres humanos de outros planetas que precisam desse ensinamento. Então, o que o Chico vai falar vai muito mais longe do que aquela humanidade encarnada possa enxergar, perceber ou compreender. E aí chega um médium novo. Chega um médium novo na casa que é chamado pela espiritualidade maior. Esse médium novo que chegou é novidade, porque o trabalho do Chico já existe há 8 anos. Então é chamado um médium novo. Um médium com uma mediunidade muito ostensiva, que incorpora os espíritos, que traz mensagem e tudo mais. E os médiuns que estão ali sabem que esse médium novo que chegou, ele tem uma mediunidade muito ostensiva. Então, o que ele falar, quando ele incorpora, todo mundo fica quietinho para ouvir aquele médium. Aí a espiritualidade vê uma oportunidade. Porque a espiritualidade vem usando o Chico, vem usando para as pessoas, para os espíritos e para os médiuns da casa, mas o Chico não é ouvido. Sabe por quê?
Porque o profeta dentro da sua casa não tem honra. Isso é antigo, isso existe há muitos milênios. E nos dias de hoje não poderia ser diferente. Ainda mais numa humanidade como essa, extremamente infantil e imatura, com os mesmos costumes de 2000 anos atrás, de 3000, de 4000, porque os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos. Só mudou a época. Então, a espiritualidade maior faz o seguinte: já que eles não ouvem o Chico, vamos usar esse médium novo que chegou. Porque ele veio de fora, então vão ouvi-lo. E aí chegou a esse ponto de ter que usar um médium de fora para falar o que já está sendo repetido há anos. Que vergonha! Que vergonha! E esses médiuns do trabalho do Chico, o trabalho do Chico ainda não cresceu tanto, só tem 8 anos. E esses médiuns querem que o trabalho atinja logo o planeta inteiro, querem que alcance milhões, talvez bilhões de vidas. Como? Se os médiuns não vão ajudar o Chico, se os médiuns são imaturos, se os médiuns são crianças, se os médiuns discutem e brigam no meio da pregação do Chico, se os médiuns não respeitam o Chico e saem no meio da pregação e ficam para lá e para cá, um entrando, outro saindo, batendo papo, rindo, conversando, sem respeito com o Chico e sem respeito com a espiritualidade maior que está ali. Ah, mas eu não estou vendo a espiritualidade maior, eu só estou vendo o Chico. Será que a espiritualidade maior está ali? A espiritualidade maior eu não enxergo. Se eu não enxergo, então não está ali. É que nem quando eu bebo e encho a cara. Quando eu encho a cara e bebo demais, eu esqueço tudo que eu fiz durante toda a noite. Então, se eu esqueci, eu não fiz. É a mesma coisa dentro do centro espírita do Chico. Eu estou usando isso, o Chico, só como um exemplo para dizer para vocês o que acontece dentro de muitas casas. Muitas casas. Porque os médiuns são os mesmos, eles só mudam de religião e de centro espírita, de igreja, porque os mesmos problemas que tem dentro da igreja, tem no centro espírita. Os mesmos problemas que tem no centro de Umbanda, tem no centro espírita, tem na igreja e tem em outras religiões, porque as pessoas são as mesmas, porque essas pessoas que estão encarnadas na Terra são grupos kármicos, com problemas psicológicos, psiquiátricos, problemas emocionais muito parecidos. E os médiuns não vão ficar fora disso. E a espiritualidade também aproveita para levar à reencarnação espíritos que são inimigos do passado, uma rixa antiga, e eles são colocados para ser médiuns naquela casa dentro do próprio centro, do mesmo centro, para eles se resolverem, para eles se consertarem, para eles se amarem, se perdoarem de uma vez por todas. Senão eles terão que continuar reencarnando juntos, reencarnando, até resolver. Mas eles não enxergam isso porque eles não têm evolução espiritual suficiente para compreender e entender. Eles não enxergam profundo, eles enxergam muito raso, por mais que seja falado, porque a palavra de luz que é dita pode ser linda, maravilhosa, mastigada, detalhada, mas se você ainda não tiver maturidade para absorver o que está sendo dito, é como entrar num ouvido e sair pelo outro. E é exatamente por isso que a espiritualidade não traz coisas ainda mais profundas, porque vai ser como jogar pérolas aos porcos, ninguém vai entender nada, não vai acreditar, não vai aceitar. O que Chico fala, que já é repetido, algumas coisinhas novas, e até mesmo o que é repetido, é visto como loucura. Imagine se vier coisas mais profundas. A palavra de luz está sendo dita, como foi com Jesus. Jesus está pregando, Jesus está trazendo uma palavra de evolução espiritual. E aquele que for esperto e ouvir o que Jesus está falando e colocar em prática, se ele passou um dia com Cristo, um dia inteiro de pregação com Cristo, quem caminhou um dia com Cristo caminha um século com a humanidade. Quem caminhou um dia
com o Cristo, caminha 1 século com a humanidade. O espírito já saiu e entrou outro. A palestra que seria dada hoje não seria isso. Mas vamos emendar um assunto no outro. Eu vou continuar o que o amigo irmão estava falando. Enquanto os médiuns que trabalham com Chico não amadurecerem, as coisas não acontecem. Porque o Chico não pode fazer o trabalho sozinho. Ele precisa dos médiuns. Os médiuns também são enviados. Enquanto os médiuns continuarem crianças, enquanto eles não amadurecerem, enquanto eles estiverem dormindo num sono profundo e não estão entendendo nada do que está acontecendo, o trabalho é atrasado pelos próprios médiuns, que tanto querem que o trabalho aconteça e expanda mais. Porque está tendo uma luta imensa, imensurável. No plano espiritual, é luta de demônio com anjo, que ninguém enxerga, é a luta no céu, para que o trabalho do Chico não se estabeleça e não propague. E o trabalho do Chico precisa propagar mais, porque em 8 anos o trabalho do Chico propagou muito pouco. A espiritualidade não quer só isso. Outros que deviam ter os trabalhos propagados não conseguiram propagar os trabalhos. Eles, médiuns, foram os culpados, por causa de vaidade, por causa de arrogância, prepotência, soberba do saber, por causa de ganância, por causa de imaturidade. Só são médiuns cheios de livros decorados na cabeça. Então, já que eles não fizeram o que tinha que ser feito, a espiritualidade enviou o Chico, um espírito evoluído de verdade, com uma mediunidade que não é de prova, que é natural. Então, o Chico veio para poder fazer e propagar aquilo que os outros não conseguiram propagar, porque eles atingiram uma quantidade de gente pequena. Pouca. A espiritualidade queria mais. Então, a espiritualidade vai usar o Chico. Só que as trevas insistem em fazer com que as informações não sejam propagadas. Elas insistem e usam os próprios médiuns que trabalham com o Chico para que a mensagem seja frustrada. Porque a mensagem que o Chico está trazendo, muita coisa que o Chico está falando, já foi trazido por outros, mas alcançou muito pouca gente. Muita coisa que o Chico vai falar, muita gente vai achar que é novo, e não é novo, é velho. Mas alcançou muito pouca gente. Porque não tem o que inventar. É o que tem no astral inferior e no superior, nós não podemos inventar. Então, os médiuns se tornam instrumentos, os médiuns que trabalham com Chico, se tornam instrumentos das trevas para que o trabalho continue não sendo propagado. Porque antes, o que foi trazido atingiu apenas 200 mil pessoas. É muito pouco no meio de quase 9 bilhões. A espiritualidade quer mais. Por isso que a espiritualidade teve uma ideia de traduzir em todas as línguas tudo que o Chico prega, para poder atingir todos os países, todos os povos, principalmente em inglês, porque inglês é uma língua planetária. Foi uma ideia e tanto, que precisa continuar. Então, como é que fica com relação ao trabalho do Chico? Será que não vai acontecer de novo? Será que vai atingir uma quantidade muito pouca de pessoas? Só 200 mil? É muito pouco. A espiritualidade não quer 200 mil. Ela quer pelo menos que atinja no mínimo 20 milhões de pessoas. E 20 milhões é pouco. A espiritualidade quer que atinja 2 bilhões, pelo menos. 2 bilhões, pelo menos. Pelo menos. Então, o que vai acontecer? Porque os médiuns são imaturos e crianças espirituais que não estão entendendo nada do que está acontecendo. Então, nós vamos falhar de novo? Não, nós não vamos falhar. Não vamos falhar. Porque dessa vez tem que ser feito. Porque dessa vez é o faz ou faz. Não tem como não fazer. Não tem como continuar através de outro. Acabou o tempo é curto. Nós só temos essa oportunidade de agora. Não dá para esperar
que outro venha, reencarne, e aí passa por toda a fase infantil, passe pela forma de despertamento, até ele despertar, até ele ser preparado, estudar vários anos para poder estar capacitado para pregar, vai demorar muito. Tem que fazer agora. Não dá para esperar 30, 40, 50 anos para ser feito. Não dá. Não dá. Até porque o propósito da encarnação do Chico é o trabalho que ele faz. Se o trabalho não está sendo feito como deveria, não tem o porquê o Chico continuar reencarnado. Então a gente leva ele de volta para o plano espiritual. Porque o Chico não encarnou para brincar. O Chico vai ter o seu momento de lazer, com certeza, mas ele não encarnou para isso. O trabalho principal dele não é o lazer, é o trabalho espiritual que ele veio fazer. Então a gente traz ele de volta. Os médios não estão deixando ele trabalhar, estão atrapalhando ele, então a gente puxa o cordão de prata, arrebenta o cordão de prata e puxa o espírito dele e traz de volta. Não deu certo. Porque os médios não deixaram. Mais uma vez, por imaturidade, criancice, falta de evolução espiritual, expansão de consciência. Só que dessa vez é diferente. Eu vou reformular algumas coisas que o amigo disse no início do vídeo. Reformular. Como tem que ser feito, não dá para vir outro, não dá para continuar, então a espiritualidade vai fazer o seguinte: a espiritualidade, de repente, vai fazer com que estoure tudo que tem que estourar, mesmo sem os médios estarem preparados. E quando tudo estourar, vai chamar a atenção, sabe de quem? Das cobras que se fazem passar por pombas. Porque quando tudo estourar, vai chamar a atenção das cobras. Enquanto não estoura, não interessa as cobras. Mas quando estoura, as cobras vêm. Porque as cobras são astutas e elas vão ver uma chance tanto de adquirir muitas coisas, porque elas vão ver os seus próprios interesses. Se as cobras se juntarem com o Chico, que estourou tudo, e as cobras se juntarem com o Chico, as cobras vão ganhar muita coisa, vai ter lucro, vai ganhar muita coisa. E as cobras querem isso e vão usar o Chico para conseguir tudo o que eles querem. E o Chico, elas vão tratar o Chico com todo amor, com todo carinho, vão se fazer passar por pessoas maravilhosas. Nem o Chico vai desconfiar. Sabe por quê? Porque o Chico é ingênuo, ele é muito amoroso, ele é um anjo encarnado, ele não vê maldade em ninguém. E muitas dessas pessoas que vão vir, essas cobras, elas vão enganar os próprios médiuns, porque eles são mestres em enganar, porque muitos deles são espíritos trevosíssimos reencarnados, com uma intelectualidade estrondosa. Eles faziam isso no astral inferior, fazem isso aqui na Terra. Porque muitas dessas cobras hoje, que estão encarnadas, são senadores, governadores, prefeitos, presidentes, são dirigentes espíritas famosos, são médiuns, são empresários. E eles vão vir atrás do Chico, porque o estouro vai chamar a atenção do planeta. Como eles não vão vir? Eles são sedentos por poder. E isso é uma forma deles se promoverem muito através do Chico. Eles vão vir. O Chico só tem um amigo experiente dentro do trabalho, mas esse amigo, ele já está com uma certa idade, cansado. O Chico é jovem, só tem 40 anos, está começando o trabalho. O amigo dele, que está no trabalho com ele, já tem quase 70 anos, já está quase voltando para o plano espiritual. E esse amigo do Chico não tem como segurar tudo sozinho. Não tem como. Ele é o único amigo experiente que o Chico tem. Sem ele, o Chico está sozinho. Sem esse amigo, o Chico está sozinho. Como é que o Chico vai administrar tudo? Como é que o Chico vai falar com os médiuns, vai tentar explicar, se os próprios médiuns não ouvem o Chico? Precisou ouvir o médium que veio de fora. O médium que veio de fora é novo naquele momento, mas o tempo vai passar. Depois que o tempo passar e todo mundo se acostumar com o médium novo, o que o médium novo falar também já não vai ter mais importância. Vai ter que ficar vindo sempre um outro médium novo, então, para poder falar o que precisa ser falado. Sabe o que vai acontecer, se isso acontecer?
o Chico será tragado por todas essas cobras que se fazem passar por pombas. Ele será destruído, como fizeram com Jesus. Jesus no meio de um monte de médiuns extremamente imaturos e crianças espirituais. Sim, os apóstolos que vocês acham que são espíritos evoluidíssimos. O único espírito evoluidíssimo ali no meio dos apóstolos era João Evangelista. Os outros não eram evoluidíssimos. Só João Evangelista, que era o mais evoluído ali, que era evoluído de verdade. E claro, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Maria Madalena também. Mas o trabalho dela era outro. Eu estou falando dos apóstolos. Só João Evangelista. Só que na programação de Jesus estava programado que ele fosse trucidado pelas cobras em pele de pombos brancos. Claro, na época de Jesus, muitas das cobras nem vieram com pele de pombo, elas vieram como cobras mesmo. Mas hoje, no trabalho do Chico, eles não virão como cobras, eles virão como pombos, mas são cobras. E aí, não adianta tudo estourar então, porque as cobras vão vir e vão destruir tudo. Então não adianta estourar o trabalho do Chico. Então estamos numa sinuca de bico, estamos num beco sem saída. Se a gente estourar o trabalho vai ser destruído pelas cobras. Se a gente não estourar o trabalho não acontece e fica sempre naquela mesmice de 200 mil pessoas. O que a gente faz, então? A única forma para resolver isso é os médiuns que trabalham com o Chico amadurecerem de uma vez por todas, despertarem do sono profundo que eles se encontram e mergulhar no trabalho de uma vez por todas, antes que a espiritualidade retire todos esses médiuns e traga outros. Porque a espiritualidade retira. Pode ter certeza, porque o trabalho tem que ser feito. A espiritualidade faz isso mesmo. Com certeza absoluta. Pode ter certeza que sim, porque de ordinário são os espíritos que vos dirigem. Sempre. Então, que comecem as pregações do Chico, porque o Chico não vai levar ninguém nas costas. Ele já é. Ele já é um mestre. Quando o Chico for levado para evoluir muito mais, ele não encarna na Terra. Para ele evoluir muito mais, ele encarna em planetas onde tem mestres com 10 vezes mais conhecimentos do que ele, no mínimo. Então vai ser um mestre que vai receber ensinamentos de outros mestres ainda muito mais experientes. Porque o Chico não precisa mais encarnar em mundos de provas e expiações onde habitam humanidades doentes e retrógradas. Porque o Chico já fez o que ele tinha que fazer aqui na Terra. Ele já vem reencarnando aqui há muito tempo, como o profeta Samuel, como João Evangelista, Francisco de Assis e outros. São muitas encarnações, ele não tem mais o que fazer aqui. Por isso que nessa vida, nessa última vida que ele vai fazer um trabalho, o trabalho que ele vai fazer é estrondoso. Aí sim tem propósito. Aí ele pode encarnar aqui, só para fazer trabalhos assim. Porque ele não veio atingir uma família, um bairro, uma cidade, um país ou um continente. Ele veio atingir um planeta inteiro, porque são muitas encarnações, encarnando como o profeta Samuel para atingir uma comunidade, como João Evangelista, como Francisco de Assis. Ele já está pronto, ele já nasce pronto. Esse tipo de espírito já encarna pronto. Tanto é que se você pegar um livro dos espíritos, ou qualquer livro psicografado e botar na mão do Chico, mesmo ele tendo 12, 13, 14 anos de idade, quando ele ler, ele vai entender tudo e vai enxergar muito mais do que está ali. Muito mais, com uma visão muito mais expandida, que muitos religiosos ortodoxos e rígidos, bem mais velhos do que ele, vão achar as interpretações dele uma loucura, porque esses religiosos ortodoxos, rígidos e bem mais velhos do que o Chico, eles não têm a mesma evolução espiritual que o Chico e nem a mesma expansão de consciência que ele. Eles só estão em corpos físicos mais velhos, apenas isso, mas os espíritos que estão ali são bem menos experientes do que de Chico. Chico traz uma bagagem estrondosa que nem ele mesmo consegue carregar. Chico tem uma bagagem tão grande que ele tem que se controlar para falar devagar, porque é tanto conhecimento que ele tem no arcabouço mental dele, no espírito dele, que ele se embola às vezes quando ele vai falar.
de tanta coisa que tem. Até porque também ele está acostumado com uma comunicação mental, a qual você se liga numa outra mente, passa todas as suas ideias, que demoraria 5 horas para você falar, você passa as suas ideias em 5 segundos. Ou 3 segundos, ou 2. Então, quando colocam o espírito do Chico dentro de um corpo primitivo, totalmente limitado, com um cérebro totalmente obsoleto, totalmente distante da realidade espiritual do Chico, ele tem que se virar nos 30 para poder falar o que está vindo na mente dele nessa forma de comunicação primitiva, extremamente primitiva e animalizada. Com um vocabulário muito pobre para trazer as realidades do plano espiritual superior. Não existe vocabulário. E ele tem que se virar para tentar passar para as pessoas o que ele vê o tempo inteiro, 24 horas por dia, o que ele sente, a presença do Deus vivo, ele tentar passar para as pessoas que Deus está ali, que ele está vendo, que ele está sentindo. E ele percebe que as pessoas não estão alcançando o que ele está falando, mas mesmo assim ele fala. Ele fica nervoso, porque ele está percebendo que não estão entendendo totalmente o que ele fala. Isso é o que um avatar passa aqui na Terra quando ele encarna aqui. Essa é a dificuldade que todo avatar passa quando encarna aqui na Terra. E ainda tem que lidar com os ataques e com as perseguições daqueles que não querem progredir, daqueles que não querem evoluir. Porque quando ouvem essa palavra evoluir, já entram em fúria. Então, rogamos ao bom Deus neste momento, rogamos ao Altíssimo, todos vocês, roguem ao Altíssimo, implorem para Deus de coração, porque vocês querem evoluir, não querem? Implorem para Deus que os médiuns amadureçam e acordem, para que o trabalho do Chico comece de uma vez por todas como tem que começar e ser feito. Porque senão vai ser feito de uma forma dolorosa. Todos aqueles os quais ouvem o Chico, eles assistirão todos os médiuns que trabalham com o Chico serem removidos pela espiritualidade maior, e a espiritualidade faz tudo com muita sabedoria. Ele causa uma doença em um, ele dá uma proposta de emprego lá do outro lado do país imperdível, uma proposta de emprego que o médium vai ganhar 30 mil reais por mês e o médium vai achar que é uma bênção. Olha que bênção esse emprego. E o Chico, com a conexão que ele tem com Deus, muito forte, ele vai entender o que está acontecendo. Sabe o que o Chico vai falar para o médium? Vai lá, não perde essa oportunidade não se prende ao trabalho aqui não, vai lá e aceita o emprego. Porque o Chico sabe que aquele médium tem que ir embora. E ele vai falar com todo o amor, vai abraçar e vai dizer, vai lá, aceita esse emprego, vai ser muito bom para você, você vai evoluir lá, você vai crescer. O Chico sabe que aquele médium tem que ir embora. Só que o Chico não vai sair brigado com ele, vai sair no amor. O médium vai sair no amor com muita sabedoria. Essa é a sabedoria de Deus. Ou então, um médium vai engravidar uma mulher e ele vai ter que levar a vida com aquela mulher. Ele abandona o trabalho totalmente. Ou então, uma médium engravida e o filho que a médium tem vem todo defeituoso, precisa de atenção total da médium. E a médium não pode mais ficar no trabalho espiritual. Então, eles vão saindo. Vão saindo. E aí tudo aquilo que aconteceu, que o Chico foi usado para chamar todos aqueles médios, todos os outros que forem vindo, primeiro eles vão vir na plateia. Quando eles estiverem na plateia, os médios vão sentir muito forte de vir assistir a pregação do Chico, não importa onde eles estejam. O Chico vai olhar, ou o Chico vai falar, ou um espírito vai incorporar no Chico, e o médium vai ser convidado e vai enchendo de novo o grupo de médios. Só que esses médios que serão trazidos, esses são maduros de verdade. Esses estão prontos. É o plano B. Só que esses médios que virão, eles são evoluidíssimos, eles não precisam estar ali, são espíritos já experientes. Então por que não trouxeram primeiro os espíritos experientes? Por que trouxeram médios imaturos e endividados? Porque Deus vai dar oportunidade justamente para os endividados e imaturos para crescerem. Os outros que já são grandes não precisam. Mas já que aqueles que são involuídos, aqueles que não são evoluídos e imaturos, não entenderam o que está acontecendo, eles são retirados, porque o trabalho tem que ser feito. Eles são retirados e os maduros são convidados. E aí o trabalho do Chico vai ser feito, porque só vai vir espírito maduro com uma bagagem gigantesca, com a evolução muito parecida com a dele. Aí o trabalho vai ser feito. E eles vão saber exatamente o que fazer, porque a cúpula que vai ser os médios do Chico, não vai vir 30 não, vai vir 60. E aí, quando as cobras em pele de pomba entrarem, todos os médios vão enxergar quem é quem.
Todos os médios, porque eles vão vir com visão. Eles vão vir com muitas coisas. Quem não ver vai sentir. Quando uma cobra em pele de pomba entrar, o médium vai falar, você não me engana, pode sair, você não. Não vai ser falado dessa forma, vai ser falado de uma forma educada. Eu só estou falando assim para que vocês possam entender. E aí o trabalho vai ser feito. Será que os médiuns que trabalham com Chico imaturos, crianças espirituais, será que agora eles vão acordar depois dessa mensagem? Será? Tomara que sim, porque depois dessa, se eles não acordarem, o processo de retirá-los vai começar. Um por um. Essa é a última mensagem. É a última mensagem. E dependendo da situação, se o médium for muito rebelde, ele vai ser expulso na frente de todo mundo. E quando ele for expulso, não vai ser pelo subdirigente ou pelo dirigente, vai ser expulso pelo Chico, porque vai baixar no Chico um Exu daqueles bem lá de baixo, que o Chico não vai conseguir segurar. Mesmo ele tendo todo aquele amor, o Exu vai baixar e vai expulsar na hora. Na frente de todo mundo. Porque são coisas que acontecem lá no centro do Chico que são inadmissíveis. Um trabalho de luz, médiuns brigarem no meio da pregação do Chico. Mas espera aí, brigar? Como? Mas o médium prega uma coisa, ele prega que é calmo, prega que é sereno, prega que é amoroso na frente das pessoas, prega que é compreensivo, prega que é evoluído. Ele prega que é tão evoluído que ele diz que no outro centro que ele trabalhou, os médiuns que estavam lá não compreenderam, por isso que ele saiu. Sendo que ele não tem evolução espiritual nenhuma, ele é extremamente endividado. Ele saiu porque ninguém suportava mais ele. E é a última chance dele, ele não enxerga, continua sendo uma pessoa intragável, continua sendo uma pessoa extremamente arrogante, continua sendo uma pessoa agressiva, inconveniente, continua sendo uma pessoa ruim, mas não enxerga, acha que está tudo bem e ainda acha que não precisa de cura. Quem diz que não precisa de cura, esse é o mais doente. Esse é o mais doente de todos. Porque quem não precisa de cura não diz que não precisa, ele fica em silêncio. Só se um espírito falar através dele que ele não precisa de cura, mas ele por si não fala. E quando o espírito fala que aquele médium não precisa de cura, ele não vai diretamente falando do médium. Ele dá um exemplo, que o médium é um espírito tal, que veio não sei de onde, que não precisa de cura. Ele não fala diretamente que é aquele médium. Porque se tu pregar uma coisa e fazer outra, é uma atitude completamente hipócrita. É hipocrisia total. Pregar uma coisa e fazer outra. Quando eu digo para você, eu te amo é uma palavra, é uma frase muito forte. É a mais forte do universo. Quando eu digo eu te amo, eu não posso falar da boca para fora, eu tenho que sentir. Senão, não tem resultado. Entendeu isso? Quando eu digo eu amo você, porque você vem da mesma fonte do que eu. Você é espírito do meu espírito, porque o meu espírito saiu de Deus, o seu também. Então o mal que eu faço a você, eu estou fazendo para mim. O bem que eu faço a você, eu faço para mim. Eu quero que você evolua. Eu quero que você vire um anjo. Eu quero que você vire um arcanjo. Eu quero o melhor para você. Eu quero a sua alegria, a sua evolução espiritual, que é o que mais importa. Quando eu falo isso, se eu falar da boca para fora, não tem efeito. Agora, se eu falar com sentimento, isso vai ficar gravado no seu espírito por toda a eternidade. Principalmente quando você desencarnar e se encontrar comigo no plano espiritual, você vai lembrar disso. E nós vamos nos abraçar. E você vai dizer, depois de todas as perseguições, depois de todas as calúnias e as injúrias, deu certo. Porque não vai ser só você que vai falar isso. Virão bilhões de pessoas para falar isso para mim. Bilhões. Inclusive aqueles que eram contrários. Porque depois que a gente desencarna e vai para o plano espiritual, as consciências se expandem. E o véu da carne já não está mais presente.
você se depara com a espiritualidade maior, com o universo infinito. E com relação ao universo infinito e à espiritualidade maior, não tem doutrina, não tem religião, porque a espiritualidade é muito mais do que isso. Grava bem isso no seu espírito. Daqui a pouco tempo, muito pouco tempo, nós dois estaremos juntos no reino do Cristo. E eu vou me mostrar para você como eu sou. Não esse corpo perecível de carne que não representa o meu espírito. E você vai sentir uma alegria imensurável que o teu espírito nunca sentiu. Porque essa é a oportunidade de toda a sua imortalidade. Essa é a oportunidade mais importante para o seu espírito, não porque eu sou o melhor, mas porque chegou o momento, porque o seu espírito já tem maturidade suficiente para receber o que eu tenho para te dar. Entendeu isso? Voltando à canalização. Porque quem falou com ela não foi o espírito canalizado, mas sim o espírito que habita este corpo. Essa é a atitude de um avatar. É assim que as palavras saem da boca de um avatar. Direto, porque a conexão com Deus é direta e incompreensível para muitos. E assim é. E sempre será. Por toda a eternidade. Porque quando você atinge um certo nível de evolução, mesmo que você cometa alguns erros porque não é perfeito, você não retroage mais. Sabe por que você não retroage mais? Porque você vem de dimensões celestes e você não quer sair de lá. Você não quer ir para as regiões abissais. Porque quando você prova o caviar, você não quer comer mais bofe. Entenderam isso? Quando você se cura, você não quer ficar mais doente. Você quer ficar saudável. Você passa longe da doença. Você que vai ser a cura para a doença de muitos. E o que você falar vai eclodir na eternidade e no momento atual. Porque as pessoas não vão só ouvir, elas vão sentir, que é o principal. Palavras sem sentimento são palavras jogadas ao vento. Não adianta um médium falar, eu sou amoroso, eu sou paciente, eu sou compreensivo, eu sou tolerante, eu sou amigo. Se ele fala isso, mas ele não tem isso, essas palavras não têm vida. Se as palavras não têm vida, as pessoas não sentem. Elas vão ouvir aquelas palavras, vai entrar no ouvido e sair pelo outro. Elas não causam impacto. Agora, quando as pessoas sentem, aí é diferente. Porque o que é emanado é amor e sinceridade. E tudo aquilo que está sendo pregado. Então, vai arrastar 30 mil, 40 mil, 50 mil, 80 mil pessoas, 250 mil pessoas, 248 mil pessoas. E aumentando no decorrer do tempo. Porque cada um é trazido para ouvir o profeta no tempo que está preparado. Seja durante a encarnação do profeta, tem uns que vão ser trazidos para ouvir o profeta daqui a 10 anos. Outros vão ser trazidos para ouvi-lo daqui a 15, 20. O profeta vai desencarnar e outros serão trazidos para ouvir o que ele disse, mesmo depois dele estar desencarnado. 10 anos depois que ele desencarnou. Outros virão para ouvir o que ele disse 20 anos depois que ele desencarnou. Outros virão para ouvir o que ele disse 30 anos depois que ele desencarnou. Ele já desencarnou, mas as pessoas continuam sendo trazidas para ouvir o que ele disse. Sabe por quê? Porque ele disse é totalmente atual e atemporal. Serve para agora e serve para daqui a um século. Serve para daqui a 1000 anos, serve para daqui a 2.
Como foi há 2000 anos atrás, o que foi falado é totalmente atual e serve para os dias de hoje. Porque o espírito que estava ali há 2000 anos atrás, ele está muito além da evolução espiritual desta humanidade. Porque o espírito que estava ali há 2000 anos atrás é uma consciência cósmica, é uma das 5 consciências cósmicas que faz parte do governo oculto do mundo, que vive numa dimensão incompreensível para todos os habitantes deste planeta. É uma consciência que, reunida com essas outras 4, ele reúne no universo as moléculas astrais, os átomos, a poeira cósmica e cria um planeta, junto com essas outras 4 consciências. Não vão compreender quem é. Por isso eu digo, se vocês acham que o mal está vencendo, se vocês acham que só está acontecendo coisa ruim, eu quero lembrar vocês. Eu quero lembrar vocês que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sim, sou eu que estou aqui. Por isso eu estou repetindo isso para vocês de novo. Porque quando o Cristo apareceu para mim naquele local e eu fiquei cego alguns dias, ali eu despertei. Ali foi o start. Ali foi o gatilho. Ali foi o gatilho. Para que eu lembrasse quem eu sou. E para que eu lembrasse o que eu tinha que fazer. Porque tudo que eu tinha feito até ali foi só treino. Todo estudo doutrinário que eu tive, só foi treino para começar de verdade a partir daquele momento. E todos os cristãos que eu matei, todas aquelas mortes, todos aqueles karmas que eu adquiri naquela encarnação, porque eu encarnei sem karmas, e eu adquiri esses karmas naquela encarnação pelos assassinatos, todos eles foram queimados naquela encarnação por toda a obra com o Cristo que eu fiz até o fim da minha vida, até ser decapitado. Porque não adiantava eles me caluniarem, injuriarem, difamarem, me prenderem, me espancarem. Eu só enxergava um espírito, o Cristo. Ele era o meu alvo. Portanto, médiuns, tenham discernimento, porque todo espírito que se diz ser de Deus, nem sempre é de Deus. Adquiram um discernimento do espírito já, para que vocês não sofram e não adquiram mais karmas. E não atraiam espíritos vampiros. Vamos lá. Como é que você atrai um espírito vampiro? Para te vampirizar. E para vampirizar outros que também entram em sintonia com ele. Já respondi. Você atrai um espírito vampiro porque você abre campo mental e emocional para a chegada dele. Para que ele te vampirize. Um espírito desencarnado. Um ser humano desencarnado que já está com uma aparência, muitos deles com uma aparência medonha, e outros ainda com aparência humana, porque são recém-desencarnados e ainda não degradaram a sua forma espiritual. A intensidade da degradação da forma está de acordo com o que você tem no seu interior. Uns degradam mais rápido e outros mais lento. Quando você atrai o espírito vampiro, você abriu o campo mental e emocional para ele te vampirizar. Primeiro eu vou falar da forma técnica, depois eu vou dar os exemplos, tudo bem? Para que vocês entendam detalhadamente. O espírito vampiro, ele vampiriza as suas energias emocionais, psíquicas, e vampirizam também o seu ectoplasma. O seu ectoplasma, ele vampiriza por quê? Ele vampiriza porque ele quer ter as sensações do corpo físico que ele perdeu por ocasião da morte. E ele também vampiriza você não só para se alimentar dessas energias e ter sensações que ele perdeu
quando estava encarnado, porque ele perdeu pela ocasião da morte, ele também vampiriza essas energias para abastecer laboratórios do astral inferior, laboratórios das trevas, porque o ectoplasma é um combustível para que laboratórios das trevas continuem funcionando. Claro que não é o único combustível, mas é um combustível muito disputado no astral inferior. O espírito vampiro faz isso com a mente, ele rouba sua energia emocional e psíquica ou ectoplásmica com a mente. Ele faz isso com a mente. A intensidade da quantidade de energia que ele puxa de você é proporcional à sua inteligência, à sua consciência, é proporcional à sua vontade. Quando ele rouba a sua energia, ele usa requintes de crueldade. Por que crueldade? Porque ele puxa essa energia de forma violenta, que te faz mal. Então ele usa requintes de crueldade. Nós já vimos espíritos vampiros se aproximar de um encarnado e sugar daqui, do chakra coronário dele, sugar assim as criações mentais e a energia psíquica do encarnado. Olha para mim, tem certas exortações que não são para você. Você entendeu o que eu disse? Está tudo certo contigo. Então, nós já vimos desencarnados puxar a energia psíquica de encarnados assim, desse jeito. Mas as trevas vão evoluindo, elas vão adquirindo conhecimentos. Elas não param no tempo. Os espíritos das trevas não param no tempo. Então eles precisam aperfeiçoar a técnica de vampirismo. O que eles fazem? Eles criam artefatos tecnológicos feitos de matéria astral, feitos de matéria extrafísica. Eles criam esses artefatos, os quais eles inserem, acoplam no sistema nervoso do encarnado. E esse aparelho é o aparelho que vai vampirizar o encarnado. E essas energias vampirizadas serão canalizadas para o local que o espírito trevoso que colocou quer que aquelas energias vão. Entenderam? Então, esses aparelhos são feitos de uma nanotecnologia muito aperfeiçoada. Esse aparelho acoplado no sistema nervoso, dependendo do tempo que esse aparelho ficar acoplado no sistema nervoso do encarnado, lembrando que se o encarnado for médium, fica muito mais fácil de puxar energias. Eles gostam muito de médiums. Então esse aparelho, quando é colocado no sistema nervoso do médium, dependendo do tempo que ele fique ali no sistema nervoso, se ele ficar por muito tempo, por um tempo largo, pode causar uma série de problemas no médium ou no encarnado. Não importa quem seja, se é médium ou se não é médium, ou se tem uma mediunidade muito pequena. Quais são os problemas que podem ser causados no corpo físico do médium por causa desse aparelho que está ali? Pode ser causada uma série de problemas. Podem ser causados atrofias, tique nervoso, certos tique, hemiplegias. Sim, pode ser causado uma série de problemas. E se esse aparelho for desligado? Se esse aparelho for desligado, ele continua ativo, mesmo desligado. Porque quando esse aparelho é desligado, ele solta centenas ou milhares de microaparelículos muito pequenos que se ligam às células sanguíneas, às células nervosas, se ligam ao sistema linfático do encarnado. E quando elas se ligam a essas células sanguíneas, células nervosas, o sistema linfático do encarnado, esses microaparelículos,
eles têm uma vida parasitária ali onde ele foi acoplado e continua sugando as energias do médium. Continua sugando. Ou então, mesmo que o aparelho tenha sido desligado, o médium continua sendo vampirizado, o encarnado continua sendo vampirizado e as energias sendo canalizadas para onde o espírito das trevas quer.